querido irmão, minha querida irmã, graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus. É um privilégio nós estarmos aqui para louvarmos, para bendizermos e para exaltarmos o nome do nosso Deus. Estamos a mais um domingo aqui separados, distantes, com saudade de nos reunirmos presencialmente, com saudade de nos abraçarmos, mas nós cremos que Deus é conosco, esse Deus que nos guarda, esse Deus que é soberano sobre todas as situações, está cuidando de nós. E sabemos que no mais breve tempo, o Senhor, de acordo com a sua vontade, há de nos permitir reunirmos presencialmente. Mas ainda assim, nós podemos louvar e bendizer ao Senhor, mesmo distantes. Temos a ferramenta virtual. E hoje, como culto de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus, eu quero convidar você a, com alegria, pare tudo que você está fazendo, vamos adorar e vamos bendizer o nome do nosso Deus. Quero, já de início, começar com uma palavra de oração, convidando você com alegria a cultuarmos o nome do nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, invocar o nome do Senhor. Deus já é presente comigo e com você em todo o tempo, mas agora especialmente nós vamos cultuar e bendizer ao seu nome. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos te exaltar, podemos te bendizer, podemos te adorar, ó Deus. Louvamos o nome do Senhor por isso e pedimos e suplicamos ao Senhor que receba a nossa adoração nesse momento, ó Deus. Edifica-nos com a tua palavra. São tempos muito difíceis que precisamos ser acalentados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. E é o que queremos, é o que pedimos, é o que rogamos aqui em nome de Jesus. Amém e amém. Na nossa liturgia nós separamos um momento para nós confessarmos a Deus os nossos pecados, para nós pedirmos ao Senhor que derrame graça sobre nós e para nós podermos adorar ao Senhor como convém. Por isso eu quero convidar você para uma leitura bíblica, refletindo sobre a confissão de pecados, no qual o Salmo de número 69, versículo 5, nos diz o seguinte: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. E as minhas culpas não te são ocultas. O salmista está aqui numa oração de lamento e ele sabe que ele precisa do Senhor, porque o pecado o torna culpado, o pecado o torna corrupto, o pecado o torna condenado, e essa condenação ela precisa de perdão. Para que nós possamos adorar ao Senhor, nós precisamos do seu perdão. E então nós separamos um momento para nós suplicarmos a Deus o perdão dele sobre as nossas vidas. Você tem a oportunidade de fazer isso em oração nesse momento, certo de que o sangue de Jesus te perdoa e te purifica, te tornando mais alvo do que a neve. A palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. Faça isso nesse instante. Quero dizer para você, a nossa igreja tem liberdade de culto nesse momento. Você, se tem condições, pode ficar de joelhos, pode ficar de pé, mas fique à vontade, de maneira que o seu coração esteja contrito e certo de que nós alcançamos perdão no Senhor, quando nós confessamos a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Vamos orar. E vamos agora, em breves instantes de oração silenciosa, suplicar esse perdão. E logo após esses instantes, eu estarei realizando uma oração, representando toda a igreja e confessando assim os pecados de toda a igreja. Querido Deus, pedimos ao Senhor que derrame perdão sobre nós. Precisamos, ó Deus, da tua graça. Precisamos, ó Deus, do teu perdão. E estamos aqui munidos, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor, que nos direciona a uma oração, não, ó Deus, perfeita, mas aprovável diante do Senhor, aprovável pelo sangue do Filho, aprovável, ó Deus, pela morte e ressurreição de Jesus, no qual nós estamos embasados no Senhor e não em nós. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Por isso, perdoa os nossos pecados nesse instante, ó Deus, e derrama sobre nós a tua graça, para que nós possamos cantar louvores, bendizer o Senhor e te exaltar por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, certos do teu perdão, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda na nossa liturgia nós temos um momento no qual nós temos a oportunidade de interceder e clamar a Deus que derrame graça em tempos tão difíceis como os que nós vivemos, aonde o salmista continua no Salmo 69, versículo 13, dizendo: Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração.
Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Nós vivemos momentos, meus irmãos, onde durante a jornada cristã, às vezes nós pensamos em desistir. Em momentos, meus irmãos, onde durante a jornada nós pensamos que há pedras no caminho e essas pedras nos fazem tropeçar. Essas pedras, às vezes, nos mostram o quão difícil é trilhar a vida cristã. E muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos. Mas o salmista vem dizer que Deus é aquele que responde pela riqueza da sua graça. Há um trono de graça, no qual eu e você podemos nos achegar e ali encontrar socorro, ali encontrarmos livramento. O salmista diz para nós que Deus tem fidelidade em socorrer. Por isso, se você tem alguma causa que tem te atrapalhado na jornada cristã e você deseja colocar esta causa diante do Senhor, certo de que no Senhor você vai encontrar fidelidade em socorrer, fique de pé. Eu quero orar nesse instante, especialmente pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, os meus irmãos e irmãs que aqui se colocam de pé, entendem que a jornada está difícil, mas nós queremos crer que o Senhor é o Deus da provisão financeira, o Senhor é o Deus da provisão alimentar, o Senhor é o Deus da saúde, ó Deus, o Deus que dá também o sustento para nós caminharmos no nosso trabalho dia após dia. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, crer nisso, olhar para o nosso alvo, olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé e não duvidar, ó Deus. Pai, tem misericórdia de nós, porque vivemos dias muito difíceis, dias nos quais nos sentimos sozinhos, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor tem fidelidade em nos socorrer. Clamamos ao Senhor, nos achegamos ao Teu trono de graça e oramos, ó Deus, certos do livramento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda o salmista continua para nós, e ele diz no versículo de número 14 que Deus é aquele que nos livra do tremedal para que nós não venhamos a afundar. Eu quero dizer para você que Deus tem cuidado de nós. Deus tem derramado sobre nós a sua graça. E mesmo em tempos tão difíceis, nós podemos crer nele e depositar a nossa confiança nele. Mas nós precisamos também depositar a nossa fidelidade. Por isso esse é o momento que nós separamos para o recolhimento dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Não estamos tendo culto no qual você pode vir e depositar o seu dízimo no gasofilácio, mas você tem a oportunidade de depositar o seu dízimo e a sua oferta na conta que tem aparecido nesse instante na sua tela. Ali nós temos a conta da nossa igreja, onde você pode realizar por transação financeira através de transferência, através de depósito, o seu dízimo, a sua oferta, certos de que o Senhor há de derramar graça sobre nós. O Senhor tem cuidado de nós. Mas nós precisamos crer que esse cuidado, ele acontece quando nós também somos fiéis a Ele. O texto diz para nós que Ele nos livra do tremedal. O texto diz para nós que Ele cuida de nós para que nós não venhamos a afundar. E eu quero dizer para você, seja fiel no seu dízimo e na sua oferta. Vamos então cantar, louvar e bendizer ao nome do nosso Deus com cânticos espirituais de adoração ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Queria pedir para que você ficasse de pé e louvasse a Deus juntamente com a gente, que adorasse a Deus conosco. Meu nome
que é o rio de vida que nos sustenta, né? A gente canta sempre que Ele é digno de louvor, que Ele é grande. E em Marcos, no capítulo 12, Deus fala responde a pergunta de um escriba, né? Dizendo que o maior mandamento ó filho de Israel, ouve que o Deus de Israel é o único Senhor, e amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E esse é o próprio Jesus falando, né? O Filho de Deus falando que o mandamento mais importante é amar, né? O próprio Jesus falando traz uma importância do louvor que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? A importância de adorar a Deus, que o mais importante de tudo isso aqui é glorificar Ele. Então a gente tem que cantar com a nossa vida que Ele é o rio de vida que nos sustenta, e que a gente não precisa temer, a gente pode sempre confiar, descansar e render graças a Deus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faz o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira
és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, ó meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, ó meu Jesus. Quero convidar você então para nós termos um momento de edificação na palavra do Senhor, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Nós estamos estudando a nossa série História da Revelação Bíblica. Na última semana nós estudamos o livro de Colossenses e hoje nós estudaremos 1 Tessalonicenses, logo de início na carta de Paulo, capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 10. Convido você, mesmo assentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura deste texto. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia.
porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesse instante. Querido Deus, suplicamos ao Senhor a tua graça para a edificação, ó Deus, por meio do teu Espírito Santo neste momento. Vivemos dias, Senhor, que nós precisamos ouvir a tua voz. Vivemos dias, ó Deus, onde nós estamos muito perdidos. Estamos, ó Deus, duvidosos quanto aos vários amores que cercam a nossa vida. Mas faz-nos entender que o teu amor é o maior. E o que o nosso amor, ó Deus, pelo Senhor precisa ser também o maior amor. Tem misericórdia de nós, querido Deus, e fala conosco, edifica-nos nessa ocasião, em nome de Jesus. Amém e amém. O que faz vibrar o seu coração? Qual o assunto que mais te empolga? O que te traz alegria? Qual assunto te deixa animado para conversar sobre ele? O que te movimenta? O que aquece a sua alma? Isso certamente, meu irmão, tem tudo a ver com a sua identidade ou com a sua personalidade. Cada pessoa pode ter algum gosto diferente por alguma coisa específica. Por exemplo, nós temos na nossa igreja pessoas que são apaixonadas por futebol. Tem gente que só consegue começar um assunto falando de futebol, e não tem nada que alegra ele mais do que quando outra pessoa vai falar sobre futebol. E você, então, tem a oportunidade de, na segunda-feira, comentar o Campeonato Brasileiro, ou comentar qualquer outro campeonato no qual o seu time esteja envolvido. Então, tem gente que é apaixonada por futebol, mas tem gente que é mais apaixonada ainda, é flamenguista. Então, tem gente que é apaixonada por futebol, né? Tem gente que gosta demais, ama o futebol de uma maneira espetacular. Por exemplo, eu tirei 2 frases de gente que é apaixonada por futebol. Um é Eduardo Hugues, jornalista e escritor uruguaio. Ele diz o seguinte: durante a vida, um homem pode trocar de esposa, um homem pode trocar de partidos políticos, um homem pode trocar de religião, mas nunca o seu time de futebol. É lógico que nós não concordamos com isso, mas expressa claramente o amor de um homem pelo futebol. Tem um outro escritor, Hugo Sanches Marques, ele é técnico de futebol e ele é ex-atacante do Real Madrid. E ele vai dizer o seguinte: seja lá quem inventou o futebol, ele deveria ser honrado como Deus. Olha só. Mas tem pessoas, meus irmãos, que o assunto de futebol não atrai em nada. Tem um assunto que, às vezes, quando você vai conversar com essa pessoa, e no caso futebol, essa pessoa não quer saber. É um assunto que, quando o outro que não gosta de futebol vai conversar com ele, o assunto morre logo na primeira frase. Mas talvez essa pessoa goste de vinho. E tem gente que gosta de falar de vinho. E aí tem algumas pessoas que vão também expressar a importância do vinho nas suas vidas, né? Como Pasteur. Pasteur, ele disse que existe mais filosofia em uma garrafa de vinho do que em todos os livros da terra. Existe mais filosofia em uma garrafa de vinho do que todos os livros da terra. E tem gente que concorda com isso. Ou até mesmo um indivíduo chamado Gustav Mahler. Gustav Mahler diz o seguinte: uma taça de vinho vale mais do que todas as riquezas, né? Então, essas pessoas, elas, e como certamente outras, quando falam sobre vinho, elas falam com muita alegria, elas falam com muito entusiasmo. Mas tem gente que gosta de falar de comida, não é verdade? Tem gente que gosta de falar de comida. E há poucos dias eu estava observando o quanto a comida tem persuasão, tem um poder sobre as nossas mentes. Há poucos dias eu e a minha esposa, nós estávamos assistindo um programa de TV, o MasterChef, da TV Bandeirantes. E meus irmãos, algumas vezes, quando nós assistimos o programa, nós tínhamos acabado de jantar. E aí nós vimos aqueles pratos belíssimos e, por incrível que pareça, nós ainda queríamos comer. E
comer mais. Então tem gente que gosta de falar de comida. E aí, eu separei também uma frase sobre isso. George Bernard Shaw vai dizer: não existe maior amor do que aquele pela comida, não é? Não existe amor maior do que aquele que você tem pela comida. Mas tem uma outra frase que eu gostei mais. Eu não achei o autor dessa frase, mas a frase é boa. Ela diz assim: se você está sentindo um vazio enorme por dentro, então coma, porque é fome. Mas eu quero terminar, então, essa série de assuntos, né, que as pessoas falam com certo fervor, com certa alegria, e falar que tem muitas pessoas que às vezes têm alegria pela religião. Elas amam demais a religião. E elas correm o risco até de tornarem pessoas fanáticas religiosamente. E Blaise Pascal, que era um cristão, ele vai dizer o seguinte: os homens jamais fazem o mal tão completamente e com tanta alegria como quando fazem a partir de uma convicção religiosa. Tem gente, meus irmãos, que em nome da religião faz coisas absurdas, coisas inacreditáveis. Por amor à sua religião, tem gente que é capaz até mesmo de executar o mal. E, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós conseguimos perceber claramente que Paulo está aquecido, Paulo está feliz, Paulo está empolgado. Paulo demonstra nessa carta com muita clareza, nesses 10 versículos que nós lemos, que existe no coração dele uma alegria, um entusiasmo para escrever para a igreja de Tessalônica. Aquela igreja provocava em Paulo muito prazer, porque aquela igreja tinha uma identidade. Ela tinha uma maneira de se comportar que fez dela, como o próprio texto nos ensina, uma igreja que se tornou referência para todas as igrejas daquela época no Império Romano. Quando nós olhamos Paulo escrever essa carta, a gente percebe que ele está ali na sua segunda viagem missionária. E a cidade de Tessalônica, meus irmãos, era uma cidade muito importante daquela época. Ela era uma cidade que tinha águas termais. O nome dessa cidade, na verdade, era Terma. Mas por causa de seu irmão, o imperador Alexandre o Grande, desejou colocar na cidade o nome de Tessalônica. Tessalônica era considerada uma cidade muito importante porque ela era uma cidade turística. E Paulo, então, começa a tratar nessa carta a respeito de alguns elementos que demonstravam a identidade daquela igreja. Por isso é que, olhando para essa palavra de Paulo, eu gostaria de tratar com vocês na oportunidade de hoje sobre o amor que nós devemos ter pela identidade cristã, o amor que nós devemos ter pela identidade cristã. Porque tem muita gente, meu irmão, que se aquece para falar de futebol. Tem muita gente que se aquece para falar de vinho. E tem muita gente que se aquece, às vezes, para falar de comida, para falar de viagens. Tem muita gente que se aquece para falar de muitos assuntos. Mas você e eu precisamos tomar muito cuidado, porque em muitas vezes o nosso coração está queimando por muitas coisas diferentes, mas o nosso coração não está queimando pela fé. E esse texto, meus irmãos, é um texto que fala sobre o amor pela fé, o amor pela identidade cristã. Quais são as marcas de um indivíduo que é devidamente apaixonado por Cristo Jesus? E é esse, portanto, o nosso tema de hoje. As marcas de um indivíduo apaixonado por Jesus. E a primeira marca, então, que nós percebemos aqui, é que o indivíduo apaixonado por Jesus, ele reconhece a sua eleição. Um indivíduo apaixonado por Jesus, ele reconhece a sua eleição. Esse tema da eleição divina, às vezes, pode ser para você um tema que ainda precisa ser melhor assimilado, melhor elaborado. Mas ele não é um tema muito complexo, não, meu irmão. Porque quando a Bíblia fala sobre a eleição, ela é muito clara. Quando a Bíblia fala sobre os eleitos de Deus, ela vai tratar sobre aqueles que Deus convocou, sobre aqueles que Deus chamou para pertencer ao seu povo. Deus escolheu algumas pessoas para pertencerem ao seu povo. Geralmente, quem tem problema com esse tema são os escolhidos. Porque os não escolhidos, normalmente, eles não estão muito preocupados, não, com esse assunto. Esse assunto não é um assunto que lhes interessa. O não escolhido não quer saber quem que foi escolhido. É a mesma coisa de você conversar com alguém sobre um assunto que não está
muito interessado, ou não está sendo muito interessante para aquela pessoa. É alguma coisa que você gosta de falar sobre aquilo, mas o outro não tem interesse. O assunto da eleição é um assunto assim. Porque o assunto da eleição é um assunto que trata da nossa filiação. Quando Deus, então, nos tornou filhos, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Deus chama filhos para pertencerem à sua família. Filhos que estão espalhados por toda a terra. E Deus faz isso sem acepção de pessoas, a Bíblia diz. Não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se é criança, não importa a raça, não importa onde mora. O importante é que quando Deus revela aos corações dessas pessoas a sua eleição, a sua escolha, elas passam agora a ter um encontro com esse Deus maravilhoso. E esse encontro, meus irmãos, faz com que elas entendam que a partir desse momento, essas pessoas foram tornadas agora filhas do Deus Altíssimo. Elas agora têm pai, elas agora têm uma casa, e a casa delas é a casa do próprio Deus. E Deus não somente escolhe essas pessoas para pertencerem à sua família, mas Deus também promete cuidado, Deus também promete proteção, Deus promete amparo, sustento, Deus promete vida eterna. E Paulo vai dizer que aquela igreja, a igreja de Tessalônica, era uma igreja que reconhecia que ela fora eleita por Deus. A eleição, meus irmãos, começa em Deus e é fruto do seu amor. E esse amor é um amor perfeito. Esse amor é um amor que não pede recompensas. Deus nos ama sem pedir nada em troca. Deus nos ama livremente. Deus nos ama porque aprove a Ele nos amar de maneira incondicional. Deus não quer que você negocie com Ele o seu amor, porque o amor dele é um amor inegociável. É um amor pleno, é um amor eterno. E a igreja de Tessalônica tinha consciência desse amor de Deus para com ela. Ela tinha consciência dessa eleição. Uma eleição que não depende das obras. Se eu for um filho obediente, eu vou ser salvo. Se eu desobedecer, eu perco a minha salvação. Não. Uma eleição que é pautada na palavra de Deus é uma eleição que, quando Deus chama um indivíduo para ser o seu filho, esse filho jamais deixa de ser o seu filho. Por outro lado, é muito estranho um filho que ama desobedecer ao pai, não é verdade? Um filho que às vezes diz que ama tanto o pai, mas ama desobedecer, ama ir contra aquilo que o seu pai pede que ele faça. Por isso, irmãos, muito cuidado. Porque se você acredita na doutrina da eleição, se você acredita que você é um eleito, um escolhido de Deus, essa doutrina então está diretamente ligada ao seu desprezo pelo pecado, ao seu desprezo por tudo aquilo que desagrada a Deus. Essa doutrina, meus irmãos, está diretamente ligada à oposição que você vai fazer a tudo aquilo que desagrada a Deus. Não tem como alguém se convencer que é um eleito, que é um escolhido, que é um salvo pelo Senhor Jesus Cristo, mas que vive tendo prazer naquilo que desagrada a Deus. É incoerente. Afinal, o próprio Jesus nos disse lá em João 14, 26, que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. Obediência é fruto de amor. Se você experimentou o amor de Deus, você então quer obedecer a Deus. Você não vai ter mais prazer na desobediência. Aquela igreja reconheceu essa eleição. Uma eleição que é eterna. Uma eleição que é incondicional, que é pela graça. É graça. Ela é imutável. Ela é justa. A salvação que então começa em Deus e que Deus muda a vida do indivíduo. Não é uma melhora. Eu já falei isso aqui antes. Deus não está interessado em melhorar a sua vida. Deus não quer melhorar a sua vida. Deus quer te dar uma nova vida. Deus ele não quer fazer em você um upgrade. Ele não quer te dar uma melhora. Não é uma reforma que Ele quer fazer na sua vida. Deus quer te dar uma nova vida. Eis que tudo então se fez novo. Não dá para consertar a velha vida. Você não pode achar que é possível ficar melhor com Cristo. Não. Cristo não quer te fazer melhor. Ele vem para te oferecer algo novo. Uma eleição nos traz essa consciência de um Deus que nos transforma por completo. E a salvação, essa salvação que nós recebemos de Deus, ela está entrelaçada em 3 cordões, que Paulo vai falar para nós aqui no texto.
O primeiro cordão que Paulo coloca aqui está lá no versículo 3. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. E esse cordão é chamado de operosidade da fé. Ele diz para nós o seguinte lá no versículo 3: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Eu acho, meus irmãos, essa expressão é uma expressão muito linda do apóstolo Paulo, uma fé operosa. Nós vamos ver na Bíblia essa expressão ser mencionada lá em Tiago. Tiago também trabalha esse conceito, porque é uma fé que não está apenas no campo da teoria. Não é uma fé apenas subjetiva, não é uma fé apenas abstrata, mas é uma fé que se entrelaça nas nossas atitudes, uma fé que é operosa. As pessoas percebem claramente as transformações que Cristo tem causado em nós. As pessoas notam com muita facilidade o quanto o Evangelho nos muda a cada dia. É estranho você encontrar um ou outro que tem a fé cristã, mas as suas obras não correspondem à sua fé, não correspondem à doutrina que aquela pessoa afirma crer. Jesus Cristo, ele combateu veementemente esse tipo de comportamento. E ele combateu com pessoas que se reconheciam como extremamente religiosas. Eram pessoas que tinham todo um arcabouço doutrinário, todo um arcabouço teológico na sua mente, mas as suas atitudes, as suas obras não correspondiam a essas doutrinas. E nós, meus irmãos, não podemos ser uma igreja apenas dotada de uma teologia cristã, de uma fé cristã, de um pensamento cristão, onde nós chamamos a Bíblia de nossa regra de fé e prática, onde nós olhamos para a Bíblia e nós achamos tudo isso interessante, mas essa Bíblia não transforma o nosso cotidiano. Essa Bíblia não transforma o nosso comportamento, a nossa atitude lá no trabalho, a nossa atitude na escola, na faculdade, em casa. A sua esposa, meu irmão, precisa olhar para você e perceber que o Evangelho te melhora a cada dia. O seu marido precisa olhar para você e perceber que o Evangelho te melhora a cada dia. Os seus filhos precisam olhar para você e perceber que em você o Evangelho transforma a sua vida a cada dia. Nós precisamos progredir na fé. E era isso que alegrava o coração de Paulo no que se refere à igreja de Tessalônica. Porque aquela igreja era uma igreja que estava progredindo na fé. Aquela igreja era uma igreja que não se contentava em ser estática, mas ela era uma igreja que estava buscando uma fé operosa, operosidade da vossa fé. Uma fé operosa, meus irmãos, é uma fé que trava guerra contra os ídolos do coração. Uma fé operosa é uma fé prática. E era isso que Paulo estava enaltecendo naquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que estava abrindo mão dos seus ídolos. E, meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós temos um problema muito grande. O problema é que, às vezes, você não tem lá na sua casa uma estátua de um deus pagão do Império Romano. Às vezes, você não tem um altar a um outro deus ali na sua casa. Às vezes, você tem altares do coração. O problema são os deuses que nós colocamos no nosso coração. O problema são os altares que existem no nosso coração. O problema são os ídolos que nós cultivamos na nossa caminhada. E por isso, um segundo cordão que Paulo coloca aqui também, que está lá no versículo 3, é chamado de abnegação do amor. A eleição que Deus tem por nós. E quando nós reconhecemos essa eleição gera em nós operosidade da fé e também abnegação do amor. E isso acontecia no coração dos membros da igreja de Tessalônica. Abnegação do amor. Amor que envolve entrega. Amor que envolve execução de coisas sem esperar nenhum tipo de retorno. E muitas vezes, meus irmãos, os altares do nosso coração, muitas vezes, meus irmãos, os ídolos que nós cultivamos na nossa caminhada, podem gerar em nós certos amores que nos atrapalham na nossa adoração a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus queridos, com amores por coisas, com amores por pessoas que nós temos, que são muitas vezes maiores do que o amor que nós temos por Deus. E olha que Deus pode, em algum momento da nossa caminhada, colocar isso em xeque no nosso coração. Deus pode, em algum momento da nossa caminhada, colocar na balança os altares da nossa alma e a adoração que nós temos a Ele.
E esses momentos, meus irmãos, podem ser momentos difíceis, porque às vezes nós podemos acabar usando a fé, nós podemos acabar usando a religião para justificar os nossos erros, os nossos altares, os ídolos do nosso coração. Esse altar pode até ser uma coisa que seja positiva, que seja bonita, que seja bela. Uma coisa bela como, por exemplo, talvez o amor de uma mãe pelo filho, um amor de um pai pelo filho. Porque nós precisamos ver isso e tomar muito cuidado, porque Deus não negocia a nossa adoração a Ele. Deus não aceita que nós tenhamos em nosso coração algo mais importante do que Ele. Não é que uma mãe não tem que amar um seu filho. Claro que uma mãe tem que amar um seu filho. Não é que um pai não tem que amar o seu filho. Claro que um pai tem que amar o seu filho. Mas o amor dos pais pelos filhos não pode ser maior do que o amor dos pais por Deus. Porque é Deus, meu irmão, quem vai te ensinar a amar os seus filhos. O seu amor pelo seu marido não pode ser maior do que o seu amor por Deus. Porque é Deus quem vai te ensinar a amar o seu marido. O seu amor pela sua esposa não pode ser maior do que o seu amor por Deus, porque é Deus quem vai te ensinar a amar a sua esposa. O seu amor pelo seu trabalho não pode ser maior do que o seu amor a Deus, porque é Deus quem vai te ensinar a amar o seu trabalho. Deus é amor. Se você quer aprender a amar todos que estão ao seu redor, se você quer aprender a amar aquilo que Deus tem te dado, você precisa, primeiramente, amar a Deus. Abnegação do vosso amor. Deus é o próprio amor. E é com Ele que nós aprendemos a amar. Quando nós amamos, sem Deus no centro, nós criamos ídolos no nosso coração. Mas quando Deus é o principal objeto da nossa adoração, nós estamos realizando o mesmo que a igreja de Tessalônica. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a fé daquela igreja era uma fé operosa. Porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que lutava contra os ídolos que a cercavam. Era uma igreja que tinha abnegação do amor. Amor, meu irmão, que espera amor, não é amor, é negócio. Tem muita gente fazendo negócio em nome do amor. E o amor que vem de Deus é um amor abnegado. Não é um amor que espera recompensas. É um amor que foi chamado para fazer, independente de para quem está fazendo. Independente de que outro faça alguma coisa por você. Esse é o amor que Deus quer de nós. Esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos por Ele, porque foi esse o amor que Deus teve por nós. E por isso um terceiro cordão que Paulo coloca aqui, e que também está lá no versículo 3, é que quando nós reconhecemos a sua eleição, nós temos operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza da esperança. A firmeza da esperança para aguardar Jesus Cristo vindo dos céus. Firmeza da esperança. A igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha firmeza na esperança. Nós vivemos em um mundo desesperado. Nós vivemos um momento onde a esperança se esvai a cada dia. Eu não sei se você já falou ou se você já ouviu falar dos nenéns. Os nenéns são um movimento do Brasil e do mundo de jovens que pertencem a uma nova geração que estão perdendo o estímulo por viver. Os nenéns, eles estão presos sem encontrar uma perspectiva no futuro e por isso eles não trabalham e nem estudam, porque eles não acreditam que podem ter uma vida melhor amanhã. E aí eles ficam o dia todo em casa, sem fazer nada. Esse é um movimento que já tem milhões de adeptos espalhados por todo o mundo. Eu não estou dando ideia para nenhum dos nossos jovens aqui fazer isso. Mas eu quero te chamar a atenção porque esse movimento revela claramente um grupo de pessoas que perdeu a esperança, a firmeza da esperança. Segundo a pesquisa da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, esse movimento começou na Europa, mais especificamente na Itália, onde alguns adolescentes observavam os seus parentes. E os seus parentes que tinham ali parentes mais velhos, mestrado, doutorado, e com tantas qualificações eles estavam sem conseguir emprego. E aí eles viram aquilo e eles pensaram, bom, se o meu parente que tem mestrado, se o meu parente que tem doutorado, tem inúmeras qualificações e não tem emprego, eu vou ficar o dia inteiro em casa, jogando videogame.
Por que eu vou atrás de tudo isso? Por que eu vou atrás da vida? E nós vivemos, meus irmãos, numa época assim, de falta de esperança completa. Nem. Quando nós olhamos para a situação do nosso país, gente, que esperança que nós temos com a política do nosso país. É desesperador. E a pandemia só nos serviu de lentes para nós enxergarmos isso. Por isso eu não tenho dúvida nenhuma de que esses momentos que nós vivemos, de turbulência na saúde, na economia, na política, na segurança, na educação, são para nós uma oportunidade de nós olharmos para uma esperança que vai muito além desse mundo, para uma esperança eterna. Por isso, firmeza da esperança. Não deposite as suas esperanças nessa terra. Nós precisamos olhar para a eternidade. Nós precisamos entender que a nossa vida não se resume a isso aqui. Existe algo preparado para nós que vai muito além disso aqui. Porque, meus queridos, com toda sinceridade, um ser humano que vive limitado aos valores e aos projetos dessa terra, sem nenhuma esperança, com certeza, esse indivíduo tem todas as condições para ter uma vida marcada pela infelicidade e para ter uma vida marcada pelo vazio. A Bíblia nos diz que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque essa terra é triste. E isso aqui não é novidade para nós não, meus irmãos. A Bíblia já nos ensinara. Nós precisamos entender que enfrentar um momento de tantas lutas, de tantas dores como esse que nós estamos vivendo, não é novidade, nunca foi. Por isso, que a promessa de Deus para nós é uma promessa de esperança eterna. E nós precisamos crer nessa esperança eterna, firmeza da esperança. A igreja de Tessalônica, meus irmãos, tinha isso na sua identidade. Ela aguardava o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo, então, vai nos mostrar que uma marca de um apaixonado por Cristo é o reconhecimento da sua eleição. E de todas essas dádivas que decorrem da eleição. A operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança. Mas essa passagem não ensina somente isso. Paulo também diz que existe uma outra marca de alguém que é apaixonado por Jesus, alguém que vibra na sua fé em Cristo. E esse indivíduo é aquele que, em primeiro lugar, reconhece a sua eleição, mas em segundo lugar, busca a consistência doutrinária. A segunda marca, então, que nós percebemos no texto, é que um indivíduo apaixonado por Jesus, ele busca a consistência doutrinária, e esse é o segundo ponto do nosso sermão. Se você ama Jesus, você quer conhecê-lo. Se você ama a sua fé, você quer entender melhor a respeito dela. Assim como a gente falou sobre outros amores que muitas pessoas têm, e que você pode mesmo ter, sim, amor por alguma coisa, em determinado grau, não tem problema nenhum nisso não. Por exemplo, como nós falamos, né? Alguém que ama o futebol, alguém que ama o seu time, esse alguém, ele vai procurar saber o máximo possível acerca da história do seu time. Quando é que o seu time nasceu? Quais foram os grandes nomes, as grandes estrelas do seu time? Em que anos o seu time ganhou determinados campeonatos? Essa pessoa vai saber um monte de coisas a respeito do seu time, porque ela ama o seu time. E quem ama vai tentar descobrir o máximo de informações a respeito para fortalecer, para reforçar esse amor no coração. Quem gosta de comida vai querer cada vez mais aprender a fazer pratos mais elaborados, porque aquela pessoa, ela tem uma fascinação por aquilo. Quem gosta de viagens vai se tornar um expert em viagens, em pesquisar os melhores lugares para poder viajar. Alguém que ama fazer aquilo. Então, nós somos motivados por aquilo que nós amamos. Se nós amamos a Jesus, nós então também vamos ser motivados a conhecê-lo cada vez mais. Precisamos conhecer a Jesus. Não perca, meu querido, o seu propósito de vida. O propósito da sua vida é conhecer a Jesus cada vez mais, cada dia mais. O propósito da nossa vida é nós nos envolvermos com tudo aquilo que Ele nos ensina, com todos os postulados que Ele nos apresenta na sua palavra, e não só com os conteúdos teóricos da fé. Nós precisamos de prática do Evangelho. Jesus vai demonstrar claramente que não dá para dissociar teoria de prática, porque Jesus misturou as duas coisas. Quando Ele pregava, quando Ele falava, as pessoas ficavam impressionadas, e a Bíblia vai nos atestar isso.
Lá em Mateus 7:29, o evangelista nos diz que Jesus ensinava as pessoas como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Isso acontecia porque Jesus misturava teoria com prática. E ele não era como aqueles que não viviam o que pregavam. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer, nós precisamos, meus irmãos, entender a palavra, receber a palavra, ter fome da palavra. E Paulo vai dizer que a igreja de Tessalônica era uma igreja assim. No capítulo 2, versículo 13, Paulo vai dizer que eles receberam a palavra, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, palavra de Deus que opera eficazmente. A igreja de Tessalônica, meus irmãos, era uma igreja que seguia os seus líderes espirituais. E por isso eu quero dizer para você nessa oportunidade, aprenda a seguir os seus líderes espirituais, aprenda a seguir os seus líderes espirituais. Claro, enquanto eles forem submissos à palavra. Mas o líder é um espelho, o líder é um exemplo. Não só para falar, não só para ensinar, mas para dizer, olha, viva como nós vivemos. Esse é o peso do discipulado. E discipulado aqui não é algo que se limita aos pastores da igreja, não é algo que se limita aos presbíteros da igreja, aos diáconos da igreja, mas discipulado é uma responsabilidade de todo crente é convocado para isso. Viva como nós vivemos. Nós somos convocados para nós sermos espelhos de outros. Os pais precisam contar para os filhos a respeito de uma fé que eles vivem. Todo pai cristão, toda mãe cristã deve dizer, filho, o sonho do papai, o sonho da mamãe é que você seja tão crente quanto o papai, tão crente quanto a mamãe. Olhe para o papai, olhe para a mamãe, olhe para a nossa fé. Essa é a fé que nós queremos que você tenha. É muito curioso porque, às vezes, muitos pais querem que os seus filhos sejam melhores do que eles. E quando os seus filhos olham para eles, os seus filhos se sentem muitas vezes desmotivados, desestimulados para prosseguir a carreira cristã como os pais seguem. Todos nós somos espelhos da fé em Cristo e nós precisamos nos atentar a isso. Quando nós olhamos para os líderes daquela época, quando nós olhamos para os apóstolos e para toda a liderança da igreja, todos aqueles homens e mulheres, eles eram pessoas que sofriam por Cristo. E eles então encorajavam as igrejas a continuarem amando a Jesus, a abandonarem os seus ídolos. Por isso eles sofriam também. Eles sofriam preconceito porque eles não amavam as coisas que aquela geração amava. E a igreja hoje não é diferente. Se você não compactuar com o pensamento presente, você vai pagar as consequências, você vai sofrer com isso, as pessoas vão te discriminar. Elas vão dizer que você está indo por um lado que elas jamais concordariam, mas se isso acontecer, eu ainda quero dizer para você, não se preocupe, porque nós fomos chamados para viver o Evangelho. O Evangelho está em outra direção, e diante disso, nossa responsabilidade é de buscar consistência doutrinária. Buscar consistência doutrinária. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, essa era uma marca presente na igreja de Tessalônica, pois eles eram todos apaixonados por Cristo. E por isso eles reconheciam a sua eleição. Nós aprendemos isso do versículo 1 ao versículo 4. E por isso eles buscavam consistência doutrinária. Nós vemos isso do versículo 5 ao versículo 7. Mas Paulo também diz que havia uma última marca de alguém que é apaixonado por Jesus no meio daquela igreja. E ele diz isso ao final do texto. E essa marca é que esse indivíduo obedece ao seu chamado. Uma marca de um indivíduo apaixonado por Jesus é que ele obedece ao seu chamado, ele reconhece a sua eleição, ele busca consistência doutrinária, mas ele também obedece ao seu chamado, à sua vocação. A terceira marca, então, que nós aprendemos com a igreja de Tessalônica é que um indivíduo apaixonado por Jesus, ele obedece ao seu chamado. Esse é o terceiro ponto do nosso sermão. Os membros da igreja de Tessalônica não foram apenas receptores da palavra. O versículo 8 nos informa que através deles foi que repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte. Os membros da igreja de Tessalônica também foram propagadores, transmissores da palavra. Se eu amo a Jesus, então eu tenho que espalhar essa notícia.
Se eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, eu preciso pregar, eu preciso falar disso para o mundo. Me permita mais uma vez, eu vou voltar aqui ao exemplo do time de futebol. Porque time de futebol, meus irmãos, retrata muito bem aqui o âmago daquilo que nós estamos falando. Você vê alguém que está apaixonado por futebol fazendo o quê? Catequizando o filho. É isso mesmo, catequizando o filho. A mãe vai lá para fazer o enxoval, né? E o pai vai lá na casa de esportes para comprar a camisa do time antes do neném nascer. Eu já estou me preparando para fazer isso lá em casa, quando vir. E aí existe, né, todo um tipo de doutrinamento, né? Para que aquele filho torça para o determinado time que o pai quer. O impressionante é que quando o filho torce para o time contrário do pai, a frustração do pai é enorme, né? E lá para minha casa eu já estou orando para nascer só flamenguista. Deus me livre de nascer vascaíno, né? Mas existe uma catequese, existe um discipulado do pai com o filho para que o filho siga o time. E às vezes você também quer convencer um amigo para torcer para o seu time. Existe muitas vezes um desejo pelo convencimento quando nós falamos de futebol. Mas sabe o que é interessante, meu irmão? É que eu não vejo os irmãos fazendo isso com a fé. Os irmãos fazendo isso com a palavra, com a oração. O mesmo aquecimento que nós temos para com o futebol, tendo para com a fé cristã. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, é que se Jesus é o maior valor que nós temos, se Jesus é tudo para nós, se Jesus é o nosso Senhor, se Jesus é o nosso Salvador, se Jesus é a razão da nossa vida, nós precisamos falar sobre Ele e falar dele para as outras pessoas. É claro, tendo um comportamento que afirme e reafirme aquilo que nós estamos pregando e falando. Nós fomos chamados para isso, meus irmãos, para ser pregadores da palavra, não apenas receptores da palavra. E aquela igreja se tornou uma referência em toda a Macedônia e a Acaia, porque ela vivia o Evangelho, ela pregava o Evangelho, ela falava do amor de Jesus, e por isso ela chamou a atenção de toda a região ao seu redor. Como igreja presbiteriana do bairro de Lourdes, nós precisamos ser conhecidos e reconhecidos como uma igreja que ama Jesus mais do que todas as coisas. E isso não vai acontecer se cada membro da igreja não tiver o compromisso de amar a Jesus sobre todas as coisas. Por isso, uma igreja que tem a marca do amor dela por Cristo, uma igreja que tem a identidade cristã, primeiro, ela reconhece a sua eleição. Segundo, ela busca consistência doutrinária. E terceiro, ela obedece ao seu chamado. Mas eu quero também dizer que essa igreja, ela tem segurança eterna. Ela sabe que Jesus está preparando um lugar para ela. E o apóstolo Paulo termina o texto dizendo justamente isso. No versículo 10, Paulo diz que a igreja de Tessalônica tem aguardado Jesus. Jesus Cristo foi para nos esperar e preparar para nós um grande encontro. Apocalipse vai falar muito bem sobre isso para nós, de uma maneira muito linda, de uma maneira belíssima. A noiva, que é a igreja, somos nós, que um dia vai encontrar o noivo, Jesus, nos céus. E eu e você, que estamos com os nossos nomes arrolados no livro da vida, nós experimentaremos um momento magnífico, em que nós estaremos com Cristo. E ali com Cristo nós viveremos para tudo sempre. E era isso que aquecia o coração da igreja de Tessalônica. Por isso as pessoas dessa época não estavam preocupadas. Por isso as pessoas dessa época não estavam desesperadas com a morte. Porque a morte significava o grande encontro. Nós precisamos, meus irmãos, começar a olhar para a morte numa perspectiva positiva. Ela em si não é positiva, porque ela é uma consequência árdua, dolorosa do pecado. Mas o sangue de Jesus transformou ela numa perspectiva positiva. Porque em Jesus, morte para nós agora significa encontro. Nós nos encontraremos com Ele nas alturas. Morte para nós agora significa vida plena e eterna. Esse é o poder do Evangelho. É isso que deve trazer alegria aos nossos corações. Tem muita gente pedindo muita coisa para Jesus, e Jesus dá, porque Ele é bom. Tem muita gente pedindo uma casa nova, tem muita gente pedindo um carro novo, tem
Tem muita gente pedindo um emprego melhor, tem muita gente pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo um monte de coisa. E Jesus dá mesmo. Ele é bom, ele é misericordioso. Mas o que a gente mais tem que ter no nosso coração como anseio, como desejo, é nós estarmos com Ele, é nós nos encontrarmos com Ele. É por isso que eu quero então concluir este sermão, dizendo para você que não tem problema nenhum você gostar de futebol, de vinho, de comida, de viagens, da sua igreja. Todas essas coisas são coisas belíssimas, maravilhosas. E tantas outras que às vezes nós gostamos e praticamos e não foram mencionadas aqui. Mas nada, meu irmão, nada pode ser maior do que o seu amor por Jesus. E o nosso coração precisa queimar de amor por Jesus, porque foi Ele quem nos deu vida e a vida eterna. E à medida que o nosso amor por Jesus aumentar, nós teremos uma fé operosa, nós teremos um amor abnegado, uma firmeza da nossa esperança. Nós vamos desejar conhecê-lo cada dia mais e nós obedeceremos ao nosso chamado e descansaremos na segurança da vida eterna. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos escolheu. Que seja isso que aqueça os nossos corações, mesmo em dias tão difíceis como os que nós vivemos. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que traga paz ao nosso coração e logo em seguida receberemos a bênção. Querido Deus, nós, ó Deus, às vezes amamos tantas coisas, motivamos, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração para tantas coisas, mas quando falamos do Senhor, do Teu Evangelho, da Tua Palavra, não estamos tão aquecidos como deveríamos. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos ter o coração da igreja de Tessalônica, uma igreja que amava ao Senhor, ó Deus. Por isso, que a igreja presbiteriana no bairro de Lourdes seja uma igreja efetiva na fé, que tem fé operosa, que tem um amor abnegado e que Deus tenha a firmeza da esperança. Porque nós buscamos ao Senhor na sua palavra e obedecemos ao chamado, certos de que, independente do que aconteça nas nossas vidas, temos a segurança e a alegria maior da vida eterna, convicta e firme nos nossos corações. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que traga essa certeza em nós, em dias tão difíceis como esses que nós vivemos. E te agradecemos, porque a Tua palavra nos edifica, sendo útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que nós sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as gloriosas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, hoje, agora e para todo sempre.